Namorei com Beatriz no meu último ano do ensino médio. Tenho 20 anos agora, então foi há alguns anos, mas ainda está bem fresco na minha memória. Para manter a privacidade, não vou usar o nome real dela, então vou chamá-la de Beatriz. Nós nos conhecemos no trabalho, o que hoje sei que nunca é o ideal. Antes mesmo de começarmos a namorar, já havia sinais de alerta que eu não deveria ter ignorado. Por exemplo, ela ia ao local de trabalho e ficava lá por horas só me observando, e eu a pegava me encarando de vez em quando. Alguns meses depois de começarmos a sair, as coisas começaram a ficar bem tóxicas. Eu me sentia sufocado o tempo todo. Não tinha tempo para meus hobbies, meus amigos, nem para mim mesmo. Ela era o tipo de garota que queria saber onde eu estava com quem e o que eu estava fazendo o tempo todo. Se eu não atendesse uma ligação, acabava com 25 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens que, invariavelmente, acabavam em briga, mesmo se eu só estivesse no banheiro. Chegou ao ponto em que eu não podia nem jogar com meus amigos sem isso virar uma discussão. Eventualmente terminamos, mas não sem que ela fizesse de tudo para me convencer a voltar. Ela me esperava do lado de fora do trabalho até eu sair. E quando eu saía, ela me seguia até o carro, bloqueava minha entrada e tentava conversar. Eu me cansei disso. Uma noite, ela apareceu querendo conversar. Então, decidi conversar com ela sem saber o que mais fazer. Beatriz também estava tentando me processar por uma coisa extremamente mesquinha, da qual prefiro nem entrar em detalhes, e usava isso como uma forma de me forçar a falar com ela. Então me sentei no carro dela. Ela começou com os mesmos discursos que eu já tinha ouvido centenas de vezes. Disse que não queria mais conversar, mas nesse momento, o pai dela ligou. Ela usou isso como ameaça e disse: "Mas a porta estava trancada, então, enquanto eu destrancava, ela agarrou meu braço e cravou as unhas na minha pele." Eu a encarei genuinamente chocado porque até então, ela só tinha sido verbalmente abusiva, nunca física. Eu também nunca tinha visto aquela expressão no rosto dela. Era puro ódio, e não vou mentir, fiquei bem perturbado. Eu sou um cara alto, e ela era bem pequena, então sabia que conseguiria me soltar se fosse preciso. Abri a porta com força e tentei sair, mas ela me segurava com força extrema. Pedi para ela me soltar, mas ela não cedia. Eu puxava meu braço tentando me soltar, mas ela não soltava de jeito nenhum. Minha pele começou a se rasgar. Então tomei uma decisão rápida e a puxei para cima do banco do passageiro, o que me deu tempo suficiente para escapar e entrar no meu carro. Dirigi para casa mais rápido do que nunca. Gostaria de dizer que terminou ali, mas claro que não. Infelizmente, Beatriz e eu somos praticamente vizinhos. Ela mora a algumas ruas de distância. Naquela noite, enquanto eu jogava videogame, ouvi um carro do lado de fora, mas achei que fosse parte do jogo. Lembro que estava jogando GTA V naquela noite. Também tinha fumado um pouco, então achei que o barulho parecia mais alto por causa disso. Depois de um tempo, enquanto jogava, ouvi uma batidinha na janela. Achei que estivesse paranoico, já que a maconha, às vezes, me deixa meio tenso, especialmente depois do que aconteceu. Mas esse pensamento desapareceu quando ouvi outra batida e uma voz feminina chamando meu nome. Sabia que era Beatriz e entrei em pânico. Minhas persianas não são muito boas, então sabia que ela podia me ver. Não queria abrir a janela, porque naquele ponto eu sabia que ela podia ser perigosa. Fingi que não ouvi, esperando que ela fosse embora. Mas claro, ela não foi. Depois de 1 ou 2 minutos, ela começou a bater na janela com força. O tom dela mudou de suave e arrependido para agressivo e furioso. Não entendi tudo o que ela dizia, mas era algo como: "Você não pode fazer isso comigo, seu desgraçado", algo nesse estilo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não queria incomodar a polícia, mas olhando agora eu definitivamente deveria tê-los chamado. Tomei a decisão estúpida de abrir a porta e perguntar o que ela queria. Perguntei:
Por que ela estava ali e por que não podia simplesmente me deixar em paz? O tom dela mudou de novo, ficou mais calmo e ela me pediu o moletom dela de volta. Gritei com ela dizendo que ela não podia aparecer na minha janela às 2 da manhã pedindo um moletom. E então disse que se ela não saísse da minha propriedade, eu chamaria a polícia. Nesse ponto ela explodiu gritando e começando a chorar descontroladamente. Por um momento, eu até me senti mal, mas meu coração gelou quando vi algo que ainda hoje me dá arrepios. Ela não estava sozinha. À esquerda dela havia uma árvore grossa no nosso quintal, e saindo por trás dela havia uma figura encapuzada. Ela viu que eu estava olhando para a árvore e percebeu que eu os tinha visto. Ela agarrou meu braço, e enquanto fazia isso, vi a pessoa correr de trás da árvore, mas não consegui ver o rosto. Não importava. A pessoa corria em direção à minha janela. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação e eu bati a janela com força no braço de Beatriz. Ela gritou de dor e recuou. Fechei e tranquei a janela bem a tempo antes que a outra pessoa chegasse. Meu coração disparava, eu mal conseguia respirar. Mostrei meu celular com o número 112, sendo discado, e nisso eles correram de volta para o carro dela, ligaram e foram embora. Fiquei em estado de choque sem conseguir compreender o que tinha acabado de acontecer. Um policial veio à minha casa. Ele anotou meu depoimento e disse que entrariam em contato se algo surgisse. Claro, não havia muito o que fazer já que não havia provação. Pelo que sei, ela nunca enfrentou consequências legais. E sobre o que queriam comigo, ela já mandou agredir e roubar outras pessoas antes, então não duvido que queriam fazer o mesmo comigo. Ou até pior. Tive muita sorte daquela pessoa atrás da árvore ter se revelado. Chamo-me Ana, e não tenho dormido muito desde terça-feira passada. Não porque não consiga, mas porque já não me sinto segura a fechar os olhos. É o que acontece, suponho, quando alguém que pensávamos conhecer se revela capaz de algo que só esperamos ver em filmes de terror. Terminei com o meu namorado Tomás há 3 semanas. Não foi dramático, pelo menos não no início. Estávamos juntos há pouco menos de 1 ano. No início ele era doce. Era excessivamente atencioso, sempre a enviar mensagens e a ligar como qualquer parceiro no início. A princípio parecia amor verdadeiro, daquele que achamos ter sorte em encontrar. Mas com o tempo, tornou-se possessivo. Ficava chateado se demorasse muito a responder. Fazia perguntas estranhas como a quem eu tinha sorrido nesse dia, ou se tinha visto algum rapaz a olhar para mim. Por vezes aparecia no meu trabalho sem avisar, apenas parado fora da janela como se estivesse a verificar. Chegou mesmo a aparecer nos bares onde eu estava com amigas nas nossas noites de saída e depois obrigava-me a ir para casa com ele. As minhas amigas começaram a odiá-lo precisamente por estas razões. Ele nunca confiou em mim, mas só acabei com ele quando começou a perguntar se eu consideraria colocar um rastreador no meu telemóvel para nos mantermos seguros. Não para partilharmos a nossa localização, mas para literalmente colocar um rastreador no meu telemóvel. Foi a gota de água. Disse-lhe que estava terminado, e em resposta, ele primeiro chorou, mas depois ficou em silêncio. Lembro-me de desligar a chamada com uma estranha pressão no peito, como se estivesse à espera que o outro sapato caísse. Durante algum tempo, tudo ficou calmo. Bloqueei o seu número e tentei seguir em frente. Voltei ao ginásio a cozinhar refeições a sério, apenas a tentar sentir-me normal outra vez. Mas cerca de 1 semana após o término comecei a receber mensagens estranhas. Não do Tomás, ou pelo menos não diretamente, mas de números aleatórios sem nome ou contexto. Eram curtas, geralmente apenas uma frase vaga. Não respondia nenhuma. É a maneira certa de um número de spam
Saber que pode continuar a assediar. Apenas bloqueei cada número à medida que aparecia. Não contei às minhas amigas. Convenci-me de que provavelmente era um esquema, ou algum bot de spam, porque sempre recebi mensagens de spam. Mas depois as coisas passaram de meras mensagens aleatórias. Uma noite estava na cama e tive de me levantar para ir à casa de banho. Fui para o corredor fora do meu quarto, e antes de entrar na casa de banho, jurei ter ouvido um som suave vindo de baixo no hall. Não sou do tipo que vai verificar barulhos. Tenho medo do escuro, daí gostar sempre de estar num relacionamento para não ter de ficar sozinho o tempo todo. Não desci para verificar. Convenci-me de que era o radiador a fazer barulho ou algo do gênero. Vivo neste apartamento há quase 2 anos, a maior parte desse tempo com o meu ex-Jorge e depois com Tomás o resto do tempo, mas quase nunca sozinha. Conheço os sons que ele faz e, honestamente, aquele som não era um que tivesse ouvido antes. Por isso, depois de ir à casa de banho, voltei direta para o meu quarto e saltei para a cama, pensando que o fino lençol me protegeria. Noutra noite, por volta das 2 da manhã, jurei ter ouvido uma porta no meu apartamento a abrir-se de fora do meu quarto. Foi o som que me acordou, por isso não tinha a certeza absoluta. Podia ter sido parte do meu sonho, talvez. Ainda assim, o meu coração acelerou. Enviei uma mensagem ao grupo da família com os meus irmãos e pais, a dizer apenas: tenho ouvido barulhos todas as noites. Estou a ficar assustada, claro que todos estavam a dormir, por isso voltei a adormecer. Naquele fim de semana, cheguei a casa depois de visitar a minha irmã e senti imediatamente que algo estava errado. Nada estava desaparecido ou partido, mas senti que talvez as portas estivessem abertas em ângulos diferentes dos que eu tinha deixado. Pode parecer rebuscado, mas não é. Tenho o hábito de deixar as portas fechadas ou quase fechadas quando saio do meu apartamento. Todas as portas estavam basicamente completamente abertas por todo o apartamento. Não havia corrente de ar nenhuma. Mantenho o ar-condicionado ligado na maior parte do tempo. Passei lentamente pelo apartamento verificando cada divisão. O meu estômago embrulhou-se quando vi que o armário do corredor estava ligeiramente aberto. Agora sabia que algo estava errado. Deixo sempre aquela porta do armário fechada. Não há razão para deixar aberta, e além disso, a porta tende a abrir-se sozinha se eu a deixar aberta. Olhei para ela durante o que pareceu um minuto inteiro antes de me aproximar. Quando a abri completamente, não havia nada lá. Apenas casacos e sapatos como habitualmente. Naquela noite coloquei uma cadeira debaixo da porta do meu quarto e dormi com uma faca debaixo da almofada. Deixei a luz do criado mudo acesa. Devo ter adormecido a certa altura, porque acordei com o som de algo a mover-se, apenas um arrastar suave. Sentei-me ligeiramente confusa, e depois percebi que a luz estava agora apagada e o quarto estava escuro. Olhei para a porta. Podia ver que estava aberta, mas tinha encravado uma cadeira debaixo dela. Como podia estar escancarada? A princípio pensei que talvez tivesse sonhado que tinha colocado a cadeira e deixado a luz acesa, ou que me tinha levantado a dormir, mas rapidamente percebi o quão errada estava. Vi algo aos pés da minha cama no escuro. Juro que não conseguia perceber o que eram. Era apenas uma massa negra na escuridão. Mas quando finalmente comecei a perceber que estava a olhar para a parte superior da cabeça de alguém, já era tarde demais, porque senti 2 mãos começarem a acariciar os meus pés e perdi completamente o controle. Gritei tão alto até não ter mais ar nos pulmões e reconheci imediatamente a voz do Thomas a dizer-me para me acalmar. Mas quando continuei a gritar, ele subiu para cima de mim e tapou-me a boca com a mão. Disse-me que não estava ali para me magoar, apenas para conversar. Disse que não me largaria até eu concordar em ficar quieta. Por isso, anuí. A primeira coisa que lhe perguntei foi como é que tinha entrado no meu apartamento. E ele disse que tinha feito uma cópia da minha chave quando estávamos juntos, apenas para o caso de alguma emergência.
Nunca me tinha dito que tinha feito este comportamento psicopata. Deve ter saído uma noite com as minhas chaves para as copiar em algum lugar. Enquanto estava ali sentada a ouvi-lo, ponderei pegar na faca, mas estava demasiado assustada para o fazer. Sabia que se o fizesse teria de estar realmente preparada para usar. Ele continuava a repetir que não estava ali para me magoar, apenas para conversar. Mas parecia que ele estava simplesmente ali para me assustar e fazer-me concordar em voltar com ele. E eu estava verdadeiramente demasiado assustada para dizer não, com medo do que ele pudesse fazer. Por isso disse que sim, mas pedi-lhe que simplesmente se fosse embora naquela noite porque estava em choque. Acho que ele esteve na minha cama durante meia hora no total antes de sair. E quando ele se foi, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e explicar a invasão. Disse que tinha medo que ele ainda estivesse no local para que a polícia viesse e realmente. Quando chegaram, fiz uma queixa oficial que depois usei para obter uma ordem de restrição contra o Tomás com pessoas suficientes a apoiar as minhas alegações, já que não conseguia provar que ele tinha entrado em minha casa. Um detetive acabou por rastrear os números falsos até o telemóvel dele através de uma aplicação de números falsos, o que também ajudou a obter a ordem de restrição. Fiquei em casa dos meus pais até conseguir arranjar um apartamento novo. O meu conselho para todas as mulheres é que, ao primeiro sinal de qualquer tipo de doença mental no homem com quem estão, devem considerar afastar-se o mais rapidamente possível, só para estarem seguras. Ainda tenho de viver com o trauma de acordar com ele no meu quarto e tive realmente de considerar pegar numa faca contra ele. Namorei com Beatriz por 1 ano e meio. No começo, ela era uma das pessoas mais intensas que já conheci. Não de uma forma ruim. Ela era apaixonada, carismática e podia conversar sobre qualquer coisa por horas. Quando ela ia embora, parecia que te puxava para o mundo dela. Os primeiros meses foram incríveis. Ela me surpreendia com presentes, deixava bilhetes com poemas no meu espelho, mandava mensagens de boa noite, todas as noites sem falhar. Mas aquela intensidade tinha um lado mais sombrio. Ela não sabia ser calma ou esperar para ver ele. Tudo era ou perfeito ou um desastre. Se eu demorasse 5 minutos para responder uma mensagem, ela mandava uma enxurrada de textos. Primeiro preocupada, depois irritada e então pedindo desculpas. Foi piorando aos poucos, quase sem perceber. Uma vez ela me acusou de estar atraindo porque curtiu uma publicação no Instagram de uma garota com quem eu não falava desde o ensino médio. E quando eu dizia que algo que ela fazia me deixava desconfortável, ela simplesmente se fechava completamente. Não era apenas ficar quieta. Ela sentava no meu apartamento e ficava olhando para a parede por horas, recusando-se a sair até que eu dissesse que estava tudo bem. A primeira vez que ela apareceu no meu escritório sem avisar foi depois de 6 meses. Trouxe café e agiu como se fosse fofo, como se fôssemos um casal de televisão. Achei engraçado, mas da segunda vez foi porque eu não atendi a ligação dela. Ela ficou parada no estacionamento até eu descer. Tinha chorado. Disse que aquilo não era aceitável, e ela apenas sorriu e disse: "Você faria o mesmo por mim, não faria?" Eu não soube responder. Continuei inventando desculpas para ela. Trauma, medo de abandono, problemas da infância. Achei que se eu provasse que não iria embora, ela ia se acalmar. Mas quanto mais eu dava, mais ela precisava. Eventualmente cheguei ao meu limite. Disse que precisava terminar. Ela não gritou nem chorou. Apenas me encarou em silêncio por alguns minutos. Depois assentiu e disse: "Você acha que acabou para você, mas para mim ainda não acabou." Lembro de como aquilo me gelou. Não parecia uma ameaça, parecia um fato. Bloqueei ela em tudo naquela mesma noite e troquei meu número. Até pedi ao administrador do prédio para trocar de apartamento. Por algumas semanas achei que tinha funcionado.
Então começaram a aparecer cartas, sem selo ou remetente. Só meu nome escrito à mão no envelope, geralmente deixadas entre a porta e o batente. Guardei algumas dessas notas. A primeira era meio nostálgica. Dizia: sinto falta de acordar com você. Ainda durmo do lado da cama onde você costumava dormir. A segunda foi mais estranha. Dizia: você sempre confere a porta 3 vezes antes de dormir. Provavelmente nem percebe, mas eu percebo. A terceira carta foi a que me fez arrumar uma mala. Dizia: você usou seu casaco azul na segunda-feira. Aquele com o furo na manga. Você devia costurá-lo antes que piore. Era o mesmo casaco que usei para comprar mantimentos naquele dia, em uma loja do outro lado da cidade debaixo de chuva. Eu não vi ninguém conhecido, mas ela me viu. Então eu soube que mudar de bairro não bastava. Consegui um emprego em Curitiba bom. Não contei a ninguém além do meu irmão e da minha família próxima. Não deixei endereço de encaminhamento. Criei um novo e-mail para o trabalho e não vinculei nenhuma informação pessoal. Fiquei completamente no escuro. Até aluguei uma caixa postal com o nome falso. Achei que seria suficiente, e por um tempo foi. Muitos meses se passaram e eu dormia tranquilo. Comecei a sair com outras pessoas. Nada sério, apenas drinks e cinema. Mas eu estava rindo de novo. Sentia que era uma pessoa de novo. Então, num sábado, abri minha caixa postal e encontrei um envelope. Só com meu nome. Sem selo, sem remetente. Dentro, uma Polaroid. Era uma foto minha caminhando perto do prédio onde eu morava, tirada por trás. Estava com fones de ouvido e um café na mão. Estava frio, dava para ver neve na calçada e as montanhas ao fundo. Virei a foto e estava escrito com tinta vermelha: seus ombros caem quando você está cansado. Não esperei. Me mudei de novo, dessa vez mais rápido. Paguei dinheiro por um aluguel do outro lado da cidade. Um prédio menor com menos moradores. Troquei de emprego novamente e disse ao meu chefe que estava com problemas familiares e precisava trabalhar remotamente. Adotei um cachorro grande e barulhento, um pastor alemão mestiço, para tentar manter a sanidade. Deletei quase tudo online. Sem redes sociais, sem aplicativos. Fiquei invisível por quase um ano e não ouvi mais nada. Nenhuma carta, nenhuma foto. Comecei a acreditar que ela finalmente tinha ido embora, até o bilhete adesivo. Estava grudado na porta da frente uma noite quando voltei de passear com o cachorro. Um post-it amarelo com tinta vermelha que dizia: não gosto da barba, meu estômago virou. Eu tinha deixado a barba crescer uns 3 meses antes. Ninguém me viu com ela além do cachorro e talvez pela câmera do trabalho que ficava tapada quando não estava em chamada. Raspei a barba naquela noite. Me convenci de que era coincidência. Mas na manhã seguinte, outro bilhete me esperava. Preso no limpador do para-brisa do carro. Dizia: melhor, entrei em contato com a polícia e fiz um boletim. Disseram que sem ameaça ou dano à propriedade, não podiam fazer nada. Perguntei se podia pedir uma medida protetiva, mas disseram que eu precisaria provar que ela esteve perto de mim, o que era quase impossível sem vê-la ou pegá-la no ato. Mudei meus hábitos e comecei a prestar atenção em cada detalhe, como trancar as portas e fechar as cortinas. Dormia pouco. Ficava deitado por horas olhando para o teto, esperando ouvir rangidos no chão. 2 semanas se passaram sem incidentes. Comecei a pensar que talvez os bilhetes fossem antigos e eu só os tivesse notado agora. Mas no fundo eu não acreditava nisso. Então uma noite acordei no meio da madrugada com uma sensação horrível. Como se alguém tivesse acabado de me observar e saído do quarto. Levantei e chequei portas e janelas até embaixo da cama. Como uma criança, nada estava fora do lugar. Mas na manhã seguinte, colado do lado de fora da minha porta, havia um pequeno envelope cuidadosamente alinhado.
Dentro uma foto. Uma que eu não via há anos. Era eu e Beatriz numa cabine de fotos no calçadão quando ainda estávamos juntos. Estávamos sorrindo, a cabeça dela no meu ombro, mas os olhos dela tinham sido rasgados com cortes profundos, como se alguém tivesse usado uma agulha ou alfinete. Me mudei de novo, dessa vez não só de bairro, mas fora da cidade. Encontrei uma cabana 3 horas montanha adentro. Isolada, cercada por pinheiros com apenas uma estrada de acesso. Paguei em dinheiro e usei nome falso no contrato que era mês a mês. Deixei meu celular antigo para trás e peguei outro número. Comprei um telefone pré-pago para emergências. Trabalhei remotamente com um notebook da empresa que só se conectava via VPN segura. Ninguém além da minha família próxima e meu melhor amigo sabia onde eu estava. Mantive tudo em segredo. O único visitante era o entregador de comida com mantimentos ocasionais. Por um mês inteiro mal fui até a cidade. E finalmente parecia ter funcionado, até eu ouvir passos do lado de fora pisando na neve. Meu cachorro ficou louco. Na manhã seguinte vi pegadas. Marcas de sapato indo de janela em janela. Mas não havia bilhetes. Nada deixado em lugar nenhum da casa. O que mais eu poderia pensar senão que era ela? Que ela me encontrou de novo. Mesmo que até hoje eu não saiba com certeza se era ela. Passei o dia inteiro empacotando tudo e dirigi de volta para minha cidade natal. Hoje moro numa casa com 3 colegas de quarto que serviram no exército. Se essa não é uma casa que manda um aviso claro para ninguém mexer comigo, então não sei o que é. As caminhonetes, as placas de medalhas e as bandeiras enormes pela frente da casa certamente afastam qualquer joguinho psicopata que Beatriz pretendia. Ela é uma perseguidora mentalmente instável. Está mais do que claro. E ela é um perigo para si mesma, para mim, e para qualquer um que se envolva com ela no futuro. Só queria que as autoridades estivessem mais dispostas a agir antes que algo realmente grave aconteça.